Vou mergulhar, Vou, aleluias. me libertar. Sim, move as águas. Sim, move as águas. Aleluias. Repito assim comigo, diga: Senhor meu Deus, mova o que tiver de ser movido. Repito assim, diga: Senhor meu Deus, e me dê sabedoria, diga, me dê capacidade, diga, me dê maturidade para mim fazer a minha parte, para me mover o que é necessário ser movido, no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Quantos de vocês estão bem, digam amém. Quem está bem, diga amém. Glória a Deus. Então, o Obreiro Jumar, ele vai trazer uma palavra para vocês. Daqui a pouco a gente vamos ligar a nossa fé e orar novamente no nome do Senhor Jesus, amém? Então, vamos receber o homem de Deus aplaudindo o Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Boa noite. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos. Amém. Segunda-feira passada, quem veio aqui segunda-feira passada? Ninguém veio segunda-feira passada? A irmã ali veio, que eu lembro que ela veio. Segunda-feira passada a gente tratou de um assunto, vamos dar continuidade. Nós começamos ali em Josué, falamos de Josué, falamos da promessa de Deus, né, das promessas de Deus, para nós crermos nas promessas, para nós chegarmos diante de Deus em oração, né, todo o nosso pedido, todas as nossas petições deveriam estar diante de Deus, né, para que as promessas de Deus se cumprissem em nossas vidas. Nós precisaríamos crer em Deus, crer nas suas promessas, e tudo que nós pedíssemos a Deus, segundo as suas promessas, nós iríamos receber. Elas nos alcançaria, conforme diz a palavra de Deus, tá? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Abra lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Vai falar das bênçãos de Deus. Esse último hino aí foi Move as Águas, né? Para Deus mover as águas. Aí o pastor disse: você tem algo que precisa ser movido na sua vida, que você quer que Deus mova. Puxa, eu gostaria que isso fosse movido da minha vida para sempre. Deus, ele pode mover, irmão. Deus, ele move qualquer coisa. Como nós já aprendemos e como o próprio Deus já disse, né, o Pai já disse, o Filho já disse que nada é impossível para Deus. Nós já aprendemos isso, nós sabemos disso, temos ciência dessa palavra de Deus, que ele disse que nada é impossível para ele. Aí Jesus também ratificou isso, afirmou isso, confirmou isso, dizendo que nada é impossível para Deus e também que nada é impossível para aquele que crê. Então, se você é uma pessoa que crê, é possível para você alcançar também. É possível para você receber as promessas de Deus e que elas sejam cumpridas na sua vida. Se você é um que crê, as promessas de Deus podem se cumprir nas suas vidas. Então, como no dia de hoje, né, que o Espírito Santo ele tem a liberdade para agir, para falar conosco, você deve ter orado para vir participar deste culto, você deve ter falado com Deus. Se não falou, deveria ter falado. Todavia, Deus sabe das vossas necessidades, das suas necessidades, né? Do que você mais necessita. Sabe também das suas ansiedades, do seu querer, do que você quer. Ele sabe dos seus projetos, das suas intenções, né, com os seus projetos, com aquilo que você quer. Deus é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Ele esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo, de todas as coisas, sabe de todos os nossos planos, de todos os nossos sonhos, dos nossos objetivos.
e qual é a intenção que eu quero alcançando esse objetivo ou realizando esse sonho. Ele sabe dessa intenção, desse meu planejar. Então Deus sabe de tudo. Tudo está diante do Senhor. Como eu, como filho de Deus, você como filho de Deus, né, devemos entregar a Ele todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos. Já aprendemos isso na semana passada. E de anteriormente, o pastor também já pregou sobre isso. Que os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos têm que estar diante de Deus. Temos que apresentá-los a Deus. Semana passada nós aprendemos lá em Josué que nós devemos meditar aonde? Na palavra de Deus. Estudar a palavra, meditar na palavra, para que venhamos prosperar em tudo que formos fazer. Se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero prosperar em um negócio, em um trabalho, eu preciso buscar uma direção de Deus, colocar diante de Deus, meditar na palavra e fazer tudo de acordo com a sua palavra, que é um princípio estabelecido, irmão. Nós temos que seguir os princípios estabelecidos por Deus. Existem princípios para que eu possa andar por eles, para que eu possa ser bem-sucedido. Independente se a pessoa é ou não de Deus, se ela crê ou não em Deus, mas se ela segue os princípios, ela vai ser bem-sucedida. Quantos milionários tem aí fora que não são ou que não servem a Deus, mas são milionários ou bilionários? E por que o são? E às vezes nem servem a Deus, nem temem a Deus, mas são bem-sucedidos nos seus negócios, nos seus empreendimentos, eles são bem-sucedidos. Por quê? Porque eles seguem um princípio. Se nós se nós seguirmos esses princípios, também o seremos, assim como eles o são, assim como muitos o são, bem-sucedidos, porque seguem princípios estabelecidos, sendo honesto nos seus negócios, sendo justos nos seus negócios, sendo esforçado nos seus negócios, são empenhados nos seus trabalhos, nos seus negócios. Isso é um princípio. Eu tenho que me empenhar nos meus negócios, no meu trabalho, tenho que me esforçar, tenho que me dedicar nos meus negócios. Se assim eu fizer, eu vou ser bem-sucedido. Amém? Aqui em Deuteronômio 28, Deus deu mandamento, deu direções para Moisés passar para o povo. Então diz aqui, Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1, dizendo assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações ou terras, e todas essas bênçãos virão sobre você, te alcançará, quando você ouvir a voz do Senhor, seu Deus. Então você será bendito em tudo que fizer. É o que Deus disse lá em Josué. Josué, anima-te, põe-te de pé, levanta-te, pois assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Mas você tem que se animar, se levantar, se coloque de pé. A terra está aí à frente, para vocês conquistar, para vocês tomarem posse dela. Eu as dei a vocês. Assim como Deus diz lá em Eclesiastes. Deus diz lá: a terra eu dei para os homens, para que eles prosperem, para que eles se enriqueçam do fruto da terra, do que a terra produz, do que tem na terra. Eu a dei para o homem. Não diz lá, eu a dei para o cristão. Não, eu a dei para o homem. Então agora o homem tem que lavrar a terra, trabalhar a terra, e a terra vai dar o seu fruto, para aquele que lavrar, para aquele que trabalhar, para aquele que se empenhar, para aquele que se esforçar. E aquele que assim o fizer, será bem sucedido. Então este é um princípio. O princípio é trabalhar, esforçar, se dedicar, se empenhar. É um princípio. Se eu não fizer por assim, eu não serei bem sucedido.
Existem meios de eu ficar rico sem trabalhar? Tem. Vai roubar, vai traficar, vai fazer um monte de coisa. Meios ilícitos. Princípios ilícitos. Fica rico? Fica. Tem muitos aí ricos por meios de roubo, de propinas. Mas um dia a conta vai chegar para esses. Ou nesta vida, ou na outra vida. São meios ilícitos de se enriquecer. Mas como nós somos de Deus, ou como uma pessoa é honesta, quer crescer, ela quer prosperar por meios lícitos, então tem que seguir os princípios estabelecidos por Deus, que é o que muitos seguem, e muitos prosperam naquilo que fazem, porque seguem estes princípios. E um deles para nós é obedecer, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Como ele diz lá em Josué, medita na minha palavra, eu tenho a direção para vocês, eu vou iluminar vocês, eu vou dar uma direção em tudo que vocês fizerem. Se assim eu fizer, eu vou ser bem sucedido. Amém? Então isso aí é o que nós vimos na segunda-feira passada, lá em Josué, onde Deus orientou ele, e pedindo para ele se esforçar. Em tudo que ele for fazer, ele deveria se esforçar. Então, se você quer ser bem sucedido, vou bem frisar isso aqui, porque depende muito do esforço, da minha dedicação, do meu empenho. Aonde eu quero estar? O que eu quero? Eu tenho que me empenhar. Existe um processo para isso. Até eu me formar na faculdade, existe um processo. Eu tenho que começar lá embaixo, estudando, até me formar, até me graduar. Tem um processo, tem um tempo, tem um início, meio e fim. Até eu atingir o meu objetivo de me formar e graduar. Talvez o seu sonho também, o seu processo, vai ser esse, irmão. Há um processo, há um tempo para que o seu sonho se torne realidade. Não vai ser da noite para o dia. Tem sonhos que não é da noite para o dia. Isso nós estamos tratando aqui de área financeira, área material, profissional. Nessas áreas existe um processo. Para você se qualificar, tem um processo, tem um tempo estabelecido para até você se formar ou se qualificar. Amém? E aqui em Deuteronômio nós temos que ouvir a voz de Deus e pedir a Ele uma direção. Quanto aos nossos negócios, ao nosso trabalho, o que eu quero, o meu objetivo. Se eu ouvir a voz de Deus e der ouvidos à voz dEle, então Ele vai me dar uma direção, vai confirmar aquilo. Amém? Vamos aqui para Deuteronômio 8. Só voltar aí atrás, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos até o versículo 18. Porém, vamos saltando uns aqui, que eu já grifei aqui. Versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor vos jurou a dar a vossos pais. Então, repetindo, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês devem guardá-lo, para fazer, para que vocês vivam, para que vocês multipliquem, e entrem e possuais a terra que o Senhor jurou a dar a vossos pais. Para que eu possa possuir algo, para que eu possa conquistar algo, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que dar ouvido a Ele. Voltando lá atrás, na segunda-feira, lá em Filipenses 4, do versículo 6 até o 9. Tudo que aprendestes até agora, ponhais em prática. O que você tem aprendido até hoje acerca de Deus, das coisas de Deus, e o que você tem aprendido até hoje com respeito à sua profissão, à sua qualificação, você tem colocado em prática? Você tem colocado em prática aquilo que você aprendeu? Lá Paulo diz que nós tínhamos que colocar em prática tudo que
aprendemos até hoje. Tanto quanto, e principalmente a palavra de Deus, quanto aos mandamentos, aos preceitos, aquilo que Ele tem nos orientado e ensinado, nós devemos colocar em prática. E tudo quanto requer aqui fora, para que eu seja bem-sucedido, eu tenho que colocar em prática. Se é qualificar, eu tenho que me qualificar, irmão. Se é aprimorar, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que me atualizar, andar de acordo com o mercado. Depende da área que você trabalha, do segmento que você trabalha. Você tem que estar sempre o quê? Se aprimorando, se atualizando. Conforme a tecnologia vai avançando, você também tem que se aprimorar, porque senão você vai o quê? Vai ficar para trás. Com respeito a isso, você fica para trás. Muitos vão passar na sua frente. Muitos outros vão passar. Se você não se esforçar, você vai ficar para trás. Aí vai ficar aqui pedindo, orando a Deus, Senhor, mas por quê? Por quê? É porque você não se esforça, não se aprimora, não se qualifica, você vai ficar para trás. Nunca é tarde para você se qualificar em uma área, algo que você quer. Se você quer ganhar bem, quer ganhar melhor, se qualifique, se profissionalize em uma determinada área para você ser bem-sucedido. Então é isso aqui, a mandamento está dizendo assim, ó, para que você possa entrar, possuir e multiplicar os seus negócios, multiplicar seus clientes. Eu vou buscar uma direção de Deus. E também estar de olho aonde? No mercado, aonde eu trabalho, aonde eu estou atuando, em que área eu estou atuando. Eu tenho que saber como que está o mercado na área que eu trabalho. E me aprimorar, me qualificar e preparar para aquilo, para que possa multiplicar as coisas. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. Aqui é um relato de quando Deus tirou o povo do Egito, Deus os fez caminhar pelo deserto 40 anos, para saber o que estava no coração do povo, se de fato eles iriam guardar os mandamentos do Senhor. E é válido para nós também, né, irmão? É válido para mim, é válido para você. Se nós seguirmos ali, depois tem um salmo que fala que Deus não os deixou ter falta de nada. Eles não tiveram falta de nada. Não tiveram falta de pão, não tiveram falta de água, não tiveram falta de vestimentas, nem de calçados, porque Deus não deixou envelhecer as suas roupas e nem os seus calçados se desgastarem. Deus os preservou durante 40 anos. Deus cuidou deles. Da mesma forma vai cuidar de cada um de nós, vai cuidar de mim, vai cuidar de você. O Senhor tem cuidado dos seus, todavia eu preciso confiar nele. Eu tenho que confiar em Deus. Vamos seguindo. Versículo 3. Já lemos, né? Não, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Então é o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou as suas coisas, as coisas do reino, e as demais coisas vos será acrescentado. Deus vai acrescentar. E aqui, para que saibais que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus deu a eles um alimento que não era produzido aqui na terra, irmão. Deu pão do céu, um alimento do céu, um maná para ele. Algo que não tem aqui, que não produz aqui. Deus deu para eles. Deus também quer nos dar da presença dele, né? A presença dele. As coisas materiais Deus vai suprir. Mas nós precisamos também ser suprido espiritualmente pela presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus.
Eu preciso ter uma vida com Deus. E Deus então vai suprir as nossas necessidades. Eu preciso confiar nele sobre todas as coisas, confiar nele em tudo, em todos os momentos, em todas as situações da vida. Não só na área profissional, não só no financeiro, não só no material, em todas as áreas da minha vida, seja ela qual for, eu preciso confiar em Deus. Deus quer que nós confiamos nele. Eu preciso confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Colocar a sua confiança nele, a sua esperança nele. As coisas aqui ele vai fazer caminhar, ele vai fazer andar. Todavia, nós já vimos até aqui, que eu preciso me esforçar. Eu tenho que ter bom ânimo, me animar, ser uma pessoa animosa, animada, e ir para frente, seguir em frente, e não desanimar, não me esmurecer. Se eu quero algo maior, se eu quero algo grande, se eu quero algo melhor, eu tenho que sair da minha zona de conforto, para que eu possa alcançar algo maior. Se eu quero uma renda melhor, eu tenho que sair da minha zona de conforto. O que é a zona de conforto, irmão? Aqui está muito bom, graças a Deus, está bem, estou pagando minhas contas, está em dia, não devo nada para ninguém, está tudo muito bem. Tenho a minha casa, tenho o meu carro, eu viajo. Mas se você almeja algo maior, você tem que deixar essa zona de conforto aí, esse amparo seu, essa confiança, e seguir e dar um passo adiante. Você precisa crer em Deus e acreditar em você também, no seu potencial. Se você acredita em Deus e não acredita em você, se você não acredita que você é capaz, então você não vai chegar mesmo. Continue aí onde você está, não saia daí, para que te não suceda coisa pior. Então fique aí mesmo. Agora, se você acredita em Deus e em você, irmão, segue em frente, vai em frente. Agora, se você acredita em você, mas você não crê em Deus, te dou um conselho, fica aí mesmo também, não sai daí não. Não sai daí. Porque tem pessoas que ela crê nela e não crê em Deus, ela crê na sua força, no seu braço, no seu conhecimento, na sua capacidade. Eu vou conquistar. Eu consigo isso aí, eu vou resolver isso aí porque eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu sou um profissional bem qualificado, eu vou resolver, eu vou dar conta, isso aí eu vou prosperar. Ela está crendo nela, está confiando nela. E aqui diz, mais para frente, né? Vamos ver aqui, ó. Versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Então, quando eu chegar, conquistar, adquirir aquilo se tornar realidade, eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que ser grato a Ele. Tem que haver gratidão da minha parte para com Deus. Ser grato pelo que eu tenho recebido dEle. Ser grato pelo que eu tenho hoje, pelo pão que eu tenho hoje, pelo trabalho que eu tenho hoje, pelo emprego que eu tenho hoje. Eu tenho que ser grato a Deus e agradecer a Ele. É o que diz a palavra do Senhor, né? Quando, pois, tiveres comido, fores farto daquilo, conquistado, recebido, alcançado, que você tem almejado, seja grato ao Senhor. Versículo 14. Se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui Deus está falando para eles não se esquecerem de Deus. Quando eles saírem de lá, forem bem-sucedidos, forem fartos, tiverem todas as suas necessidades supridas, conquistado a terra, né, multiplicado os seus bens, os seus negócios, eles não deveriam se esquecer de Deus. Da mesma forma para nós, é para mim e para você. Jamais deveremos esquecer de Deus, mas sermos gratos a Ele por tudo, por toda a nossa conquista, devemos ser gratos a Deus. Seguindo. 17, versículo 17. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza dos meus braços
adquiriram este poder, me deram força ou esta riqueza. 17 ainda. E não digas no teu coração, a minha força, a minha capacidade, as minhas habilidades, a força do meu braço, o meu empenho, o meu esforço, a minha dedicação é que me deram essa conquista. Foi através disso que eu conquistei. Foi através disso que eu me enriqueci. Foi através disso que os meus sonhos foram realizados, se tornaram realidade, porque eu me esforcei, me dediquei. Se não fosse eu me dedicar, não teria conquistado isso. Todavia, há uma advertência aqui. Versículo 18. Mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza ou poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nestes dias. Qual era o concerto? Qual é que Deus tinha prometido para eles? Uma nova terra. Deus havia prometido uma nova terra para eles. E Deus diz, antes te lembrarás que não foi pela tua força, nem pelo teu poder, nem pela tua capacidade, mas o Senhor é quem te deu condições para isso. Quem te deu condições para adquirir isso aí, para conquistar isso aí, foi Deus. Lembra-te disso. Não foi pela sua capacidade. Se fosse pela sua, você não chegaria a lugar nenhum. Mas pela capacidade que Deus nos deu. Mas aí você pergunta, lá no início, o que eu falei lá no início, irmão? Para não haver um choque na sua mente, ou contradizer o que eu disse lá atrás. O que eu disse lá atrás? Quantas pessoas milionárias tem aí, quantas pessoas bilionárias tem aí, que não servem a Deus, que não têm a sua vida dedicada a Deus. Eles conquistaram por força, porque eles se esforçaram, porque eles se empenharam, e porque eles seguiram um princípio, não é isso? Então há um choque pelo que eu falei aqui, não há? Ah, claro que há. Pô, peraí, você fala aqui que eu tenho que seguir a Deus, ou cumprir os mandamentos, obedecer os mandamentos, não atribuir nada a mim, mas atribuir a Deus, mas como lá fora eles fazem tudo isso e atribuem a eles mesmos. Porque eles seguem um princípio, irmão. Todavia, nós que somos de Deus, devemos atribuir a Deus. Eu tenho que atribuir tudo a Deus. Eu tenho que ser grato a Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou tudo. O mundo, a terra, tudo pertence a Ele. O ouro e a prata pertencem a Ele. Ele dá a quem Ele quer. E quem quer, a Ele dá. Então, tudo pertence a Deus. Nós que somos de Deus, nós atribuímos tudo a Deus. Davi diz, Senhor, o que tenho eu para te dar? Pois tudo que tenho vem de ti. Então, o que eu recebi vem de ti. Então, eu ofereço a ti o que pertence a ti. Então, Davi devolvia a Deus o que era de Deus, porque de Deus ele havia recebido. Ele atribuía tudo a Deus, todas as suas conquistas ele atribuía a Deus, e não a ele, não a habilidade dele, não a capacidade dele, mas ele atribuía a Deus. Nós que somos de Deus, filhos de Deus, também atribuímos tudo a Deus. Antes nós lembramos que é Deus quem nos faz capazes para conquistar, para chegar a tal lugar, para adquirir isso ou aquilo. Nós atribuímos a Deus, porque sabemos que tudo vem dele, e tudo é para ele. Todavia, eles conquistaram, eles conseguiram, porque eles seguem um princípio. Se nós seguirmos também, nós vamos chegar lá. Eles acreditaram, estou falando eles lá fora, eles acreditaram, eles persistiram, não desistiram, caíram, se levantaram, caíram de novo, se levantaram, porque eles tinham um sonho, eles queriam realizar algo, eles tinham um objetivo, uma meta, então caía, tinha um obstáculo, pararam, se levantaram, mas não desistiram. Se eu também não desistir, mas persistir, vai chegar um dia que aquilo tornar-se a realidade. Vai chegar um dia que eu estabilizo naquilo, atingi o meu objetivo. Mas eu persisti, eu lutei, perseverei. Se você perseverar, você também vai chegar lá, irmão. Agora, tem muitas lutas, tem muitas barreiras, muitos obstáculos, mas eu não posso colocar os meus olhos nas barreiras, nos obstáculos, na dificuldade.
Eu não posso pôr meus olhos nisso. Os meus olhos têm que estar em Cristo e no meu objetivo, o que eu quero alcançar. Meus olhos têm que estar em Cristo, em Deus e no meu objetivo, no meu alvo. Para Ele que eu tenho que olhar. E não vou olhar para as barreiras, não vou olhar para o vento, né, como diz na palavra, para a ventania, para as ondas do mar, mas eu vou olhar para frente. E vou persistir, perseverar, até aquilo eu alcançar. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você tem pedido algo para Deus, então persevere nisso. Busque isso, se dedique a isso. Ah, está difícil, já tentei, não dá certo, várias vezes, agora chega. Então, irmão, reveja os seus sonhos, reveja o seu objetivo, reveja o que você quer. Reveja. Chegue diante de Deus e converse com Deus. Senhor, eu estou tentando isso aqui há anos, e aí? O que o senhor acha disso? Conversa com Deus. Deus, Ele é o nosso conselheiro, na pessoa do Espírito Santo. Você tem que ter conselheiros, pessoas com quem você se aconselhar. A palavra de Deus, se você ler o Antigo Testamento, todos os reis tinham conselheiros para se aconselhar acerca do que ele deveria fazer no seu reino, acerca de guerras, acerca de empreendimentos, de investimentos. Todos os reis tinham os seus conselheiros, a quem ele iria consultar. E não é diferente nos dias de hoje, irmão. Os governadores, os presidentes, prefeitos, todos eles têm também os seus conselheiros, com quem eles vão consultar, se aconselhar acerca das decisões a tomar, acerca dos investimentos a fazer. Tem que tomar conselhos. Com nós não é diferente, comigo não é diferente, com você não é diferente. Temos Deus e a sua palavra por conselheiros para conosco, para com aquilo que nós devemos fazer. E temos os irmãos, pessoas de Deus, temos pessoas lá fora, os empresários, empreendedores. Vou me aconselhar com fulano, vou conversar com fulano acerca do que eu quero fazer, ou empreender, ou investir, ou abrir um negócio. Vou conversar com quem sabe, com quem está no ramo, com quem está nessa área, com quem está nessa profissão. Eu vou conversar com alguém, vou me informar. Para você ser bem-sucedido, você tem que fazer isso. Irmão. Não, eu vou lá e vou... Ah, não era isso que eu queria. Aí 2 anos de curso, aí larga lá, engaveta lá o curso, deixa aquilo que aprendeu para lá, porque, não era isso, eu achei que era isso. Aí 2 anos, e aqueles que passam 5 anos numa faculdade? Não se aconselhou, ou não estava claro naquilo que queria. Né? Você tem que estar bem claro, bem esclarecido, bem nítido para você. Você vai lá e faz. Você gosta disso aí que você está fazendo? Eu não gosto não, mas esse negócio dá dinheiro. Procure fazer o que você goste. Né? Dinheiro é a consequência do trabalho. Dinheiro é consequência. Eles vêm. Faça o que você gosta de fazer. Trabalhe na área que você gosta. E você vai ser o quê? Bem-sucedido. Por quê? Porque você vai ser mais dedicado àquilo lá. Você vai fazer com amor, né, com carinho, vai se dedicar, vai fazer as coisas da forma certa. Amém? Para nós encerrarmos, abre lá no Salmo. Não, vamos no Jó primeiro. Jó 22, 28. Depois nós vamos nos Salmos. Jó 22, 28. Vamos ler 3 versículos aqui. Vou ler o 28, vou alternar aqui. Jó 22, 28 diz assim, ó: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu. Se você não for firme, se você não persistir, não for insistente, não vai brilhar. Se você determinou algo que você quer fazer, que você almeja, se você for uma pessoa determinada a alcançar aquele objetivo, a torná-lo realidade,
Seja firme, persistente, não desista. Então aquilo tornar-se-á realidade para você. Agora, se você não é uma pessoa determinada, não é firme nos seus negócios, não é firme no seu estudo, a luz não vai brilhar para você. Eu tenho que ser uma pessoa determinada, firme naquilo que eu quero, para que aquilo se torne realidade, como eu disse antes. Tem pessoas que às vezes querem que da noite para o dia acontece. Tem coisas que não é, há um processo, irmão. Tem um processo, nós já falamos aqui. Há um processo. Você quer entrar no mercado hoje e amanhã ser milionário, ser bem-sucedido, já ter o seu carro. Às vezes não é, às vezes vai meses, anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos para você ser bem-sucedido. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas tem alguns que levam anos, né? No meu caso é anos, né? Ainda estou na caminhada. Mas não desisti até hoje, irmão, e não, eu não desisto. Só vou parar quando eu morrer. Aí acabou, aí não tem mais nada para fazer. Mas enquanto eu estou vivo, eu estou aqui, ó, determinado, eu estou nessa palavra, determinado, e vou seguir em frente, né? Se nós formos determinados, se nós formos firmes, a luz vai brilhar. Uma hora vai chegar, e essa hora chegará, se eu não desistir. Da mesma forma para você, seja uma pessoa determinada, uma pessoa firme, amém? Siga os princípios. Agora vamos lá em Salmos, Salmo 27. Aí já vamos encerrar já. Salmo 27. Então, o que nós aprendemos aqui da semana passada até agora, meditar na palavra de Deus, eu tenho que meditar nela, eu tenho que ser uma pessoa esforçada, tenho que ser determinado, eu tenho que apresentar a Deus, né, em oração, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, eu tenho que apresentar a Deus, eu tenho que confiar em Deus, esperar em Deus, crer naquilo que Ele prometeu, e Ele vai guardar o meu coração, pôr em prática tudo que eu aprendi. Salmo 27, versículo, tem alguns versículos aqui, vamos ao versículo, isso aqui eu estava meditando agora há pouco, antes do culto. Deixa eu ver aqui, versículo 3. Versículo 3. Ainda que um exército me cerque, ou me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha, um lugar firme, um lugar seguro. Então, ainda que as coisas deem tudo errado, ainda que tudo deu errado na minha vida, nada está dando certo, não está dando nada errado, nada, absolutamente, está tudo dando errado. O que eu tenho que fazer, irmão? Confiar em Deus. Confiar em Deus. E Deus vai me guardar. Não é isso que vimos aqui? Eu tenho que confiar nele, ainda que tudo está dando errado, eu tenho que confiar nele, ele vai me guardar. Senhor, me guarda. Senhor, está dando tudo errado. Me ajuda, me dá um conselho aqui, Senhor, o que eu faço? Me dá uma direção. Deus, Ele pode falar por você por meio da palavra, Ele pode falar diretamente com você, Ele pode usar o pastor na pregação, pode usar alguém, qualquer pessoa, para te dar um conselho, irmão. Ele faz isso. Para Deus não há nada impossível, e Ele usa quem Ele quer. Quem Ele quer, Ele usa para te dar um conselho. Senhor, me ajuda aqui, me dá um conselho, o que eu devo, o que eu faço? Eu estou perdido aqui, Senhor, eu não sei o que fazer. Deus vai te dar um conselho, irmão. Ele dá um conselho para nós.
O que mais que ele diz aqui? Versículo 8. Isso Davi falando, olha só. A confiança de Davi. Senhor, quando tu disseste, o que é que Deus tinha dito? Deus tinha dito para Davi o seguinte: Davi, busque o meu rosto. Então Davi respondeu: Senhor, busque o meu rosto. Então o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Senhor, quando o Senhor me disse: busque o meu rosto, Davi, me busque. E Davi, quando o Senhor me dissesse, então eu disse: o teu rosto eu vou buscar. Eu vou buscar a tua presença, então, Senhor. O Senhor quer que eu busque o Senhor? Sim, Davi, eu quero que você me busque. Eu quero que você me queira. E Davi disse: Senhor, então isso eu farei. Eu vou fazer isso, eu vou buscar o Senhor. O que é que Jesus disse lá em Mateus 6,33? A igreja tem que saber isso aí, irmão, na ponta da língua. Mateus 6,33. Buscai primeiro, Jesus falando, me busquem primeiro. Busquem-me primeiro. O que Deus falou para Davi? Davi, busque o meu rosto, Davi. E Davi disse: Senhor, o teu rosto eu vou buscar. Então eu vou te buscar. Aí Jesus lá diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Isso aí é promessa ou não, irmãos? É uma promessa, não foi uma promessa. Olha só, eu vou fazer uma promessa. Deus, Jesus falando: eu prometo para vocês, se vocês me buscarem em primeiro lugar, essas coisas eu te acrescento. Quais coisas? O que vocês precisam, o que vocês necessitam, eu vou acrescentar para vocês. A roupa, a comida, né, o pão de cada dia, eu vou acrescentar isso para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando nos seus negócios, no seu trabalho, eu vou acrescentar a mais para vocês. Vou dar a mais para vocês. Mas me busquem, me queiram, em primeiro lugar, me queiram. Deixe essas coisas em terceiro, quarto, quinto plano. E eu vou acrescentar isso para vocês. Me queiram de todo o coração. Me busquem e me queiram e me desejem de todo o coração. Versículo 13. 13 e 14. Isso Davi ainda, isso era uma confiança de Davi. Davi dizendo, olha só o que Davi diz: eu pereceria, sem dúvida eu iria perecer, se não cresce que verei, ouviria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi dizendo, olha só, se eu não cresce em Deus, eu iria perecer. Como assim, Davi? Explica isso aí. Ó. Se eu não cresce que eu iria receber de Deus os benefícios, ainda na terra dos viventes. Que terra é essa? É aqui em Mato Grosso, Cuiabá, Brasil. Eu iria perecer se eu não cresce que Deus fosse me abençoar. Mas eu criei que Deus iria me abençoar, sim, em vida ainda aqui. Eu criei no Senhor que seria abençoado. 14. Espera no Senhor e anima-te, seja animoso, tenha ânimo, esforça-te, e Ele fortalecerá o teu. Espera, pois, em quem? Espera em Deus e se esforce. Trabalhe, se dedique, espere em Deus. E Ele fortalecerá o nosso coração. Então eu tenho que esperar em Deus, confiar em Deus. Essa era a confiança de Davi. Ele confiava que ele poderia esperar de Deus ainda aqui, que Deus iria conceder a ele as bênçãos necessárias. Irmão, só separei mais um salmo rapidinho aqui, que era coisa maravilhosa aqui. Vixe, já é 8h15, hein? Sangue do Cordeiro, Jesus. Eu vou só ler rapidamente aqui, ó. Mas eu confiarei, Davi, mas eu confiarei em ti, Senhor. E disseste, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre mim, o teu servo, e salva-me,
por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa, Senhor, confundido os ímpios, aqueles que me perseguem ou que me ameaçam, mas não deixa eu ficar confundido quanto o que eu quero, quanto o que eu almejo, quanto ao que eu estou buscando, Senhor, mas me dê a certeza disto que eu quero. Não me deixes confundido, eu estou confuso. Não sei se é isso mesmo que eu faço, se é aquilo, não sei se é nesse trabalho, não sei se é nesse emprego, não sei se é esse curso. Estou confuso. Aí Davi, Senhor, não me deixa confundido. Não me deixes confundido. Isso aqui tudo é oração, irmão. Não me deixes confundido, ficar confuso. E nem perecer. E nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Não me deixes confundido. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela instrução que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha frutificar e multiplicar em nossos corações, Senhor. Que ela produza em nós, em cada um de nós, Pai, venha produzir vida, nos dar entendimento, esclarecimento, nos iluminar o entendimento, Senhor, naquilo que estamos fazendo ou querendo, no nome do Senhor Jesus. Te damos graça e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. E vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus, irmão, por essa palavra abençoada. Só dar um recado para os irmãos de casa do YouTube. Caso você queira ouvir a pregação, que é a parte 1, né? Hoje foi a continuação dessa pregação do Abreu Jumar. Você vai lá no nosso canal, Alex Fabrício, e acompanha a primeira parte, tá? E essa é a segunda parte, no nome de Jesus. Deus os abençoe, no nome de Jesus.